E aproveitando o requerimento que foi lido, os esclarecimentos do nobre presidente, eu entendo que a gente chegou num momento, nós vereadores, que nós precisamos entender a relevância de ter uma Câmara forte, né? A relevância de ter respeito às instituições. Não é à toa que nós vivemos no Estado democrático de direito, onde vigora a tripartição de poderes, idealizada por Montesquieu, sistema de freios e contrapesos, onde o poder legislativo ele cumpre uma função muito clara, né? Por mais que existam críticos quanto à existência, ou à necessidade de existência de um poder legislativo, como o Paulinho diversas vezes colocou, né, que ele entende que não é o melhor formato, e em parte eu até compartilho com o entendimento dele, de que muitas vezes não é o melhor formato os legislativos municipais que nós temos hoje, mas enquanto não se altera a estrutura geral, o legislativo ele continua existindo. E ele continua existindo com função, com atribuição, com dever e com competência. Quando o Poder Legislativo, em um determinado momento da sua história, entende que ele deve enfraquecer os pilares da sua instituição e abrir mão de recursos que são do Legislativo de direito, começam a acontecer problemas como o que nós estamos vivendo hoje. E pode-se dizer que é culpa do prefeito hoje, porque ele não está fazendo o repasse para as necessidades que precisam do legislativo e tudo mais. Olha, eu chego ao ponto de dizer, não vou isentar de responsabilidade o chefe do Poder Executivo, mas eu acho que o problema maior está quando os vereadores dessa casa, que têm a responsabilidade de elaborar o orçamento para o ano seguinte, não fazem da forma correta. E quando não fazem da forma correta, abrem mão de recursos essenciais para a manutenção das atividades legislativas. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou aqui fazendo uma crítica ao legislativo como instituição e a todos nós. Porque não é possível que nós fomos capazes de abrir mão do 12º que é de direito da casa. Não é que o legislativo está gastando mais do que tem, ou mais do que precisa gastar. Não é porque as finanças do legislativo estourou, como o Dr. Edson bem colocou, não é por causa disso. É porque lá atrás teve-se um entendimento de que poderia abrir mão de verbas do Poder Legislativo e que o prefeito, de acordo com a necessidade, faria a suplementação dessa verba. Isso não é uma atitude correta que preza pela independência dos poderes e pelo fortalecimento das instituições. Aliás, vários vereadores foram presidentes da casa e não tiveram problema nenhum em devolver verba para a prefeitura ao final do ano. Ninguém rasga dinheiro aqui. Em nenhum ano viu-se o presidente dessa casa rasgando dinheiro. Se sobrava recurso no final do ano, devolvia para a prefeitura. E muitas vezes fazia indicação de onde a verba tinha que ser usada. E o prefeito sempre atendeu isso. Agora, o meu questionamento é por que é que, num determinado momento, entendeu-se que pode-se abrir mão de verba que é do 10º da Câmara. Pode-se sucatear as estruturas do Poder Legislativo. Nós temos situações que não são colocadas a público, mas que hoje a estrutura do Poder Legislativo, ainda mais na época em que vivemos, de transmissão ao vivo via internet e tudo mais, você requer tecnologia. Você requer cabeamento de qualidade. Sabe quanto custa um cabeamento para fazer toda a interligação dessas coisas aqui? O metro do fio, do cabo para fazer isso aí? Hoje precisa trocar e não tem dinheiro. Lâmpadas queimadas, o forro da sala de reunião está caindo. Necessidade de alteração, muitas vezes existem pessoas que têm dificuldade de acuidade visual e não conseguem enxergar com clareza o que é transmitido pelo data show. Existem outros recursos que são mais adequados para poder fazer essas exposições. Microfones, quantas vezes vocês estiveram sentados no plenário e a caixa de som está rachando o microfone? Necessidade de um tratamento acústico do plenário. Em determinado lugar onde você está sentado, você não escuta o que a gente está falando com clareza. E eu sei do esforço do presidente em implementar essas medidas, né? Era desejo fazer isso durante esse ano, mas por questões orçamentárias não foram possíveis. Não foi possível fazer. E aí a pergunta é, de quem é a culpa? É do prefeito que não faz o repasse? Ou é do Poder Legislativo que não se posiciona como casa independente? Dos vereadores que não honram a sua posição de independência para votar aquilo que é bom para o município de forma independente de coloração partidária?
e defendendo a instituição sobre tudo, defendendo o interesse da população de ter um atendimento de qualidade nessa casa. Atendimento de qualidade inclui tudo isso que eu falei e tantas outras coisas. Então, quando nós chegamos num momento como esse, o presidente se vê numa condição de anunciar uma eventual, porque eu espero que seja uma eventual, porque eu acredito que existem soluções para esse caminho ainda a ser percorrido, como o senhor bem colocou, mas de exonerar trabalhadores dessa casa, que durante 4 anos estiveram trabalhando regularmente, servindo a comunidade, né, e que têm os seus contratos, vamos dizer assim, em vigência, e a princípio até 30 de dezembro, né, quando muitos serão exonerados por seus vereadores não ter sido reeleitos, e outros até por troca de assessoria, qual a necessidade de se antecipar isso, prejudicar o trabalho dos vereadores, porque é um mês de trabalho ainda, e eu tenho certeza que os vereadores que não foram reeleitos fazem questão de fechar, de trabalhar até o último dia do seu mandato, né? Não tenho visto nenhum tipo de desleixo, relaxo por aqueles que não foram eleitos. Volto a dizer, o vereador Jorge trabalha na frente do meu gabinete, está todo dia aí, independente de não ter sido reeleito, apesar de ter sido uma votação expressiva. Então, por que é que nós vamos cercear o direito de trabalho desses vereadores? Nós sabemos que o vereador ele necessita do trabalho dos assessores, são funcionários valorosos que auxiliam tecnicamente, auxiliam no atendimento à população. Por que é que nós vamos ter que fazer isso? Né? Se não, entendo que essa necessidade extrema só vai ocorrer se de fato, contabilmente não houver recurso e o prefeito se negar a fazer o aporte necessário para que essa despesa seja coberta. E nós não estamos no limite de gasto constitucional, né? Então nós temos um espaço muito grande para receber esses valores ainda, para que essas despesas sejam cobertas. Só uma parte de um segundinho. Por favor. A coisa mais difícil que tem é você gerenciar orçamento alheio, né? Você tem que, votam atrás e você tem que assumir o orçamento que te foi imposto. Não é que a gente fez um orçamento estudado, teve um processo de transição, onde a gente saberia onde vai parar. Você senta na cadeira e vire-se. Como no inglês chulo que eu fazia no turn around yourself, vire-se. Vire-se. Por isso que eu concordo com a sua fala, até agradeço essa complementação, porque não há orgulho nenhum em fazer isso, mas também não há desonra nenhuma em fazê-lo. Então eu só gostaria que as pessoas, talvez esse mecanismo funcione até como um mecanismo sensibilizador, para que as pessoas realmente façam o que tem que ser feito, independentemente de aproximação partidária, como você bem disse, pessoal, não interessa. O que a gente tem que ver é que tem gente precisando ser acolhida e a casa tem que andar. Eu espero que o próximo presidente não sinta esse fardo sobre seus ombros, porque a gente realmente teve muita ideia e não conseguiu colocar nada em prática. O Daniel, inclusive, assessorou a gente na época que a gente queria fazer melhorias na qualidade de som. Quantas pessoas reclamaram aqui do som, que não funcionava, que não funciona, e a gente teve, mal e porcamente, conseguimos colocar uma bancadinha ali para acolher o pessoal da imprensa, mas nada. Ficamos gerenciando crise. Só isso que a gente fez. Obrigado, Daniel. Permite uma parte, vereador? Permito. Então, no ano passado, antes da votação do orçamento do ano passado, a Comissão de Finanças do ano passado, ela fez uma emenda para que se chegasse aos quase 6%. Né? E aí, essa emenda foi negada nessa casa. A maioria votaram contra a emenda porque um acordo entre os vereadores da casa com o executivo, e que se houvesse necessidade, ele repassaria esse ano, né? Repassaria o que houvesse necessidade desse ano. Então, acabaram votando pela não aprovação da emenda, mas a gente queria que aprovasse a emenda para que ficasse justo, né? Então, eu acho que a casa também, ela votou contra essa emenda ano passado, então hoje a gente está pagando uma coisa que ficou de boca só no acordo, né? Obrigado, vereador.
por isso que eu disse que, em partes, eu não excluo a responsabilidade do prefeito. Eu acredito que o prefeito vai cumprir, vai cumprir o que foi prometido. Acredito que, inclusive, o requerimento protocolado pelo vereador Lucas hoje, nobre vereador Lucas, é para isso, é para ter uma estimativa precisa dos valores necessários para cobrir o gasto com o pessoal até o final do ano, para que possa ter uma conversa específica com o chefe do Poder Executivo, para que seja cumprido aquilo que foi acordado. Por isso que eu entendo que essa é uma medida, nesse momento, para apagar fogo, para terminar o ano bem, respeitando e honrando essas pessoas que tanto trabalharam nesses últimos 4 anos e merecem ter, não merecem ter seus contratos rompidos de uma forma abrupta, sem um planejamento para tanto. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, a segunda questão é importante, exatamente o que o doutor Edson falou. A minha crítica, ela é institucional. Não sei se eu fui claro aqui, Baixinho, mas isso que você colocou da emenda aqui é exatamente isso. Em determinado momento, os vereadores abriram mão daquilo que é de direito, de fazer um planejamento e um orçamento preciso para o ano seguinte, e permitiu que essa situação chegasse até hoje. Então, eu faço um pedido, né? Alguns dos vereadores foram reeleitos, na primeira sessão do ano haverá a eleição da mesa para o presidente do próximo ano governar ou gerenciar a casa. Dificilmente serei eu, por razões óbvias, né? Não preciso nem dizer. Agora, muito provavelmente a base do governo já articulou e já tem um nome para ser o presidente. Então, eu espero que exista conversa com o doutor Edson, com quem vai comandar essa casa, para que faça um orçamento junto com os funcionários de carreira, que são funcionários competentíssimos, que auxiliam nos trabalhos legislativos, para que se faça um orçamento contemplando tudo o que precisa ser feito na Câmara Municipal. Questão do ar-condicionado, que eu não citei, pintura de faixa no estacionamento, pintura externa do prédio, tantas coisas, gente. Então, colocar isso no orçamento, porque existe verba para isso. Fazer isso de forma organizada, né, sem falar da questão ainda que vai ser discutido nessa casa, sobre a fixação de subsídio dos vereadores, tão defasado, né, sem repasse inflacionário há praticamente 3 anos, né, e tudo isso tem espaço. Tem verbo para isso, que é de direito, é constitucionalmente garantido. Tudo isso que eu falei aqui é constitucionalmente garantido. E eu acredito que está no momento do vereador se posicionar como vereador, como representante do Poder Legislativo em nome dessa instituição. Obrigado, senhor presidente.